Pessoal do canal Top Militar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Bob e agora vamos falar sobre uma declaração do vice-presidente Hamilton Mourão. Ele diz, há certos dias atrás, em uma entrevista para a Globo News, ele expressou uma frase no final da sua fala, ele expressou uma frase da seguinte forma: nós não queremos na América do Sul nós não queremos na América do Sul que ressurja um clima da Guerra Fria. E nós sabemos que durante a Guerra Fria houve o início, foi praticamente a Guerra Fria, e parece que está voltando novamente a Guerra Fria, o que nos traz preocupação. Está voltando uma nova corrida armamentista, é o que nós vemos quando agora os Estados Unidos e a Rússia resolveram desfazer de um tratado que foi feito ainda no tempo da União Soviética, um tratado de mísseis intermédios nucleares. Então o que acontece? Durante a Guerra Fria, o medo de uma guerra nuclear era iminente, era grande. Todos temiam uma guerra nuclear entre as duas grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, que no caso foram os Estados Unidos e a União Soviética. Nós sabemos que todo país, quando vence uma guerra, ele quer impor seu domínio. Só que no caso da Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra com uma escala muito grande, então o que acontece? Se formaram dois blocos gigantescos em volta daqueles países vencedores, que no caso, para vencer essa guerra, teve que haver um esforço, por isso se chamou Segunda Guerra Mundial, porque envolveu grandes potências militares do globo inteiro. Então o que acontece? Automaticamente era uma guerra que a princípio os Estados Unidos não estavam interessados em envolver, estava interessado apenas em vender seus armamentos, mas acabou envolvendo, né? E aí foi decisivo também para a vitória também e para a desocupação alemã da Europa. Senão, nós não sabíamos como que teria sido o desfecho dessa guerra, porque a Alemanha estava decidida mesmo a dominar toda a Europa ali e avançar pela Rússia. E nós não sabíamos até onde eles conseguiriam chegar, porque eles estavam tendo um impacto muito forte. Potência como a França, que era gigantesca, era um exército poderoso, temido, foi vencido, foi rendido vergonhosamente em poucos dias de guerra, né? Então, e quando terminou todo esse conflito, os americanos a União Soviética na época, hoje a Rússia, saíram vitoriosos, né? E até então tinham lutado pelo mesmo objetivo, que era vencer Hitler e seu exército poderoso, que havia dominado boa parte, inclusive invadido a Rússia, né? Pelo mesmo objetivo, mas aí os interesses já eram diferentes, né? Eles lutaram com o mesmo objetivo, mas agora cada um queria defender seus interesses e seu domínio sobre a Europa devastada pela guerra. Tanto é que aí surgiu a divisão da Alemanha, uma parte era dominada ali pelos Estados Unidos, outra parte pela União Soviética. E aí começou a rivalidade. Eles praticamente dividiram o mundo entre blocos comunistas liderados pela União Soviética e blocos capitalistas. A língua está meio travada hoje. Blocos capitalistas. Então o que acontece? Com essa divisão do mundo, eles se tornaram praticamente inimigos e começou uma terrível guerra armamentista. Então o que acontece? Devido a essa guerra armamentista, esse aumento, o mundo todo temia uma guerra. E aí, com o aparecimento das armas nucleares, que estreou lá no Japão, aquela coisa toda, o mundo temia por uma guerra nuclear. E aí criou esse clima no qual o Hamilton Mourão se referiu. O mundo ficou dividido. E na América do Sul, como o quintal dos Estados Unidos, a maioria dos países era capitalista. Aí, no meio da América Central ali, surgiu Cuba.
comunista que trouxe para a nossa região uma instabilidade terrível, porque a Rússia queria trazer mísseis, isso inclusive nas espionagens americanas eles viam mísseis russos sendo instalados em Cuba, e aquela coisa toda, e sob pressão terrível, a Rússia acabou fazendo uma negociação com os Estados Unidos e retirou os mísseis dali de Cuba. Mas Cuba continua ali com a sua política sendo ali um peso no sapato dos Estados Unidos. Mas, no entanto, tinha o contrapeso que era toda a América do Sul ali e outros países caribenhos ali que tinham uma política alinhada com os Estados Unidos. Como o quintal dos Estados Unidos estava bom, os Estados Unidos já tinham apoio na Europa, tinha toda os países que não tinham, militarmente não tem nenhum com arsenal nuclear, não tem nenhum que desenvolveu arma nuclear, mas são potências. O Brasil, por exemplo, é uma das maiores potências militares no nosso contexto aqui de América do Sul e até América Latina. Mas aí, o que acontece? Agora o que nós estamos vendo é que outro país quer trazer essa instabilidade para o nosso continente, que é a Venezuela, com a sua política voltada para para as alianças com China e Rússia, com um governo direcionado para esse tipo de política. E aí, como o quintal dos Estados Unidos, vocês sabem, né? Problema. Se os Estados Unidos deixar a Rússia ter grande influência aí, é uma pedra no sapato, né? Então, o que acontece? Isso trouxe instabilidade, porque até então os Estados Unidos estavam preocupados em manter seu poder, sua influência mais para o lado da Europa, sempre seus porta-aviões navegavam mais para a costa europeia, para a parte asiática, essas outras regiões. E agora a Venezuela chamou a atenção tanto da Rússia e da China, ao tentar alinhar com eles, como também chamou a atenção dos Estados Unidos, porque está no quintal americano, né? E aí é o que Hamilton Mourão disse: nós não queremos aqui um clima da Guerra Fria, que é uma Guerra Fria que está voltando a acontecer novamente, com uma corrida armamentista prestes a começar, ou até já começou, porque a Rússia tem apresentado armamentos novos. Obviamente os Estados Unidos vão contornar isso, por isso que eles saíram do tratado. E aí nós temos, né, um clima que até então aqui não existia para nós, né? Lógico que existiu, mas não nesse nível de ter países querendo, né, trazer para nós aqui um conflito que não é nosso. O Brasil sempre foi um país pacífico, sempre semeou paz aqui com os nossos vizinhos, tanto é que o Brasil não tem interesse, os nossos militares não têm interesse em intervir militarmente na Venezuela. Mas o que nós precisamos é de resolver esse problema, e aí que está o problema. Porque sem uma intervenção militar, pouco provável o Maduro cai. Eu acredito que ele não cai sem ser derrubado à força. Porque ele comprou generais, ele tem muita coisa aí que pode segurar ele no poder por muito tempo, né? Então essa é a minha avaliação de hoje sobre a fala do Hamilton Mourão. Beleza? Eu vou deixar aqui o trechinho da fala dele. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva em nosso canal. Um abraço e até mais.